Não há pessoa que está ao pé de si e diga lá, vá, prepara-te hoje, isto vai ser o top. Deus é bom, amém? Então, nesta manhã eu gostava de partilhar convosco um pouco acerca da vida de Ruth. Quem é que conhece Ruth? Quem é que já leu o livro de Ruth? Amém? Não é a Ruth que está ali ao fundo, não é? É uma mulher valente que nós encontramos no Velho Testamento e através da vida dela nós podemos aprender bastante, amém? Podemos tirar ensinamentos que vão tornar a nossa vida melhor, amém? O livro de Ruth é um livro que tem apenas 4 capítulos e no qual, nestes 4 capítulos, nós podemos aprender imenso. Na verdade, esta história podia ser a história de muitos de nós, amém? Podia, se calhar, ser contada nos nossos dias, podia ser uma telenovela dos nossos dias, podia ser a capa do jornal dos nossos dias. É uma história bem atual. É uma história que fala sobre luta de classes sociais, okay? É uma história que fala sobre a influência de pessoas poderosas, fala sobre conflitos raciais, não é nada atual, pois não? Fala sobre pobreza, fala sobre imigração, fala sobre relacionamentos entre homem e mulher, mas acima de tudo, pela minha maneira de ver, é uma história sobre a graça de Deus. Amém? Diga comigo, graça de Deus. Neste livro nós encontramos verdades tremendas sobre a natureza de Deus. Verdades tremendas sobre quem Deus é. Diga comigo, quem Deus é. Sobre a condição espiritual do mundo e como nós podemos viver uma vida vitoriosa no meio de tempos difíceis, no meio de tempos adversos. Amém? Acreditas nisto? Podes viver uma vida vitoriosa? Amém? Seja em que tempo for? Amém? Então, se os irmãos têm a vossa Bíblia, nós vamos ler alguns versículos do livro de Ruth. E no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os seus 2 filhos, Malom, que literalmente quer dizer enfermo, e Quilion, que traduzido quer dizer o quebrantado, ou aquele que está a definhar, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma Orfa e o de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Todos nós conhecemos esta história, não é? É interessante que este livro começa com esta frase em que diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Não é? É como que o autor deste livro começa-nos a situar no tempo, dá-nos o contexto onde esta história está inserida. Okay? Fala-nos de todo o contexto social, económico e cultural no qual se desenrola, vamos dizer assim, o argumento desta história. Não é? Então a palavra de Deus diz que esta história decorre no tempo em que os juízes julgavam. Okay? Israel não tinha reis, quem governava eram juízes. E existiram 12 juízes que governaram Israel durante um período de cerca de 250 anos. Isto após a morte de Josué, que nós encontramos em Juízes capítulo 1, até à coroação de Saul como rei de Israel, lá em 1 de Samuel. E sabe, durante este período de cerca de 250 anos, estes 12 indivíduos governaram a vida de Israel. Eles é que orientavam as coisas. E sabe, meu irmão, este foi um período terrível na vida de Israel. Diga lá comigo, terrível.
Sabe, encontramos alguns dos anos mais sangrentos, mais terríveis da história do povo de Israel, aconteceram durante estes 250 anos. O livro de Juízes acaba com esta frase tão trágica. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Era a lei do faroeste, não é? Isto significa que, ao estudarmos o livro de Ruth, nós temos que ter presente na nossa mente que nestes dias não havia uma moral absoluta. Naquela sociedade não havia valores morais. Não havia o conceito do que era certo, do que era errado. Era cada um por si. Era cada um desenrascava-se o melhor que podia. E não se importava com o bem-estar do outro, não se importava se passava por cima do outro. Cada um fazia aquilo que lhe apetecia, cada homem, cada mulher, viviam de acordo com os seus desejos, de acordo com os seus impulsos, não se importando minimamente com os outros. Apesar de nós encontrarmos algumas exceções, existiram alguns juízes retos e justos que governaram, como Gedeão e Débora. No entanto, a maior parte do povo de Israel, eles estavam dominados por esta ganância, estavam dominados pela ganância, pela idolatria, gostavam de uns copitos valentes, não é? Estavam dominados por todo tipo de imoralidade. E este foi um tempo muito complicado, foi um tempo muito difícil na história do povo de Israel. E para tornar as coisas ainda piores, quando os irmãos estiveram com atenção, o que é que dizia lá logo nas primeiras frases? Diz que verificamos que Belém estava a ser assolado por tempos de fome. A fome tinha chegado à terra de Judá. Diga lá comigo, fome. É só mais daqui a bocadinho nós já vamos tratar desse assunto, não é? Ainda não é agora. Sabe? E como os irmãos sabem, quando nós encontramos na Bíblia tempos de fome, normalmente esses tempos de fome estão associados ao julgamento de Deus. São tempos em que Deus traz julgamento. Amém? Nós encontramos este exemplo no livro de Isaías, onde Deus diz que por causa do pecado do povo, Ele estava a reter as suas bênçãos. Amém? Não era o plano que Deus tinha para eles, não era esse o desejo de um pai bondoso e amoroso, era simplesmente a forma de Deus dizer: pessoal, acordem, ei, atenção, o vosso caminho está errado. Okay? E a única maneira deles perceberem isso era que tinham que passar por algum tempo de dificuldade. Okay? E eles abriam a pestana, não é? E Deus estava a dizer: olha, visto que vocês sozinhos não conseguem compreender o meu plano, vocês sozinhos não conseguem chegar lá, então vamos criar aqui as condições para que vocês abram os olhos do vosso entendimento e percebam que vocês, mais do que buscarem as minhas bênçãos, vocês precisam buscar-me a mim e seguir nos meus caminhos. Amém? Diz lá em 2 de Crônicas 7, 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém? Este é o desejo de Deus. Mas era necessário haver uma entrega, uma rendição total ao nosso Deus. A promessa de Deus fala sempre de favor, fala sempre de bênção, fala sempre de aumento, fala sempre de conquista, mas por vezes Deus tem que colocar estas coisas em pausa. Carrega no botão da pausa. Amém? Para conseguir ganhar a nossa atenção. Não é? Para que o possamos buscar de todo o nosso coração. Para que nós possamos chegar a Ele. Amém? Amém. Então nós encontramos este povo a passar tempos de fome. Ok? Eles tinham estado em tempos terríveis, cheios de lutas, etc. Cada um fazia o que queria e de repente vêm tempos de fome a Judá. Não é? E não há nada... Não há nada melhor que passar um bocadinho de fome para nos acordar. Não é? Nada melhor, não é? Nada nos vai despertar mais do que não ter nada para comer, não é? Do que não ter nada para alimentar os nossos filhos, não é?
Eu não estou a falar de dificuldades em comprar o FIFA 2020. Não é? Não estou a falar nessas dificuldades. Não estou a falar em dificuldades em comprar a sapatilha que está na moda. Não é? Ou comprar o blusão que está na moda. Ou como é que chama? A prancha de surf, o último modelo. Não estou a falar nessas dificuldades. Porque hoje em dia, não é? Pensam as dificuldades, pensa-se nisso, não é? Eu estou a falar em dificuldades em pôr comida na mesa, não é? Alimentar a família, cuidar da família, estou a falar disso. Não é? Eram tempos de trevas, tempos bem difíceis. E Deus permite que estes tempos, Deus permitiu esses tempos para que o seu povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Era esse o plano de Deus. Mas o que é mais interessante no meio disto tudo, no meio destes tempos difíceis, no meio deste tempo de fome, a cerca de 80 quilómetros de Belém, havia comida em Moab. Moab, terra vizinha, havia comida lá. Não é? E isto é um pouco estranho, não é? Deus permite que haja bênção na terra dos inimigos de Judá, na terra dos gentios, e permite que haja fome na terra do seu povo. Eu acredito que a ideia que aqui está presente é que o julgamento de Deus começa na casa de Deus. Amém? Deus sabe bem que as pessoas injustas vão fazer aquilo que pessoas injustas fazem. É ou não é? Não é? Mas fica totalmente perplexo, com o seu coração completamente quebrantado, quando a sua família não o busca, quando a sua família não o ama, quando a sua família não o adora, quando a sua família não o coloca em primeiro lugar. Amém? E então muitas vezes Deus permite que o julgamento venha às nossas vidas porque Deus deseja que nós voltemos ao caminho certo. Amém? Deus deseja endireitar o nosso caminho. Amém? Colocar-nos na rota correta, na rota da bênção, na rota da prosperidade, na rota de um futuro glorioso. Amém? Porque os nossos melhores dias estão à nossa frente. Deus tem algo melhor para si. Amém? Fome em Belém, comida em Moab. Tinham a mesma água, o mesmo tipo de solo, não é? O solo não devia ser muito diferente, as mesmas condições climatéricas, apenas 80 km de distância, mas fome numa terra e comida na outra. E a ironia disto, este livro de Ruth está cheio de ironia, não é? Às vezes, isto de sermos irónicos, às vezes corre-nos mal, não é? Que às vezes as pessoas não percebem a nossa ironia, não é? Às vezes, pronto, queremos ser engraçados e depois corre-nos mal. Mas isto é só uma parte. Sabe, a ironia disto é que Belém significa casa de pão. E não havia pão na casa de pão, não é? Não havia pão, não é? E este livro está cheio de ironia, sabe? Então, no meio deste tempo de fome, nós encontramos aqui que um homem chamado Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, decide peregrinar com a sua família de Belém para Moab. E esta palavra peregrinar, é difícil de dizer, não é? Sugere que esta seria uma viagem temporária. Okay? Não seria para ser permanente, okay? Eles iriam passar uns tempos e depois iriam voltar. Eles tinham a intenção, portanto a sua intenção não era mudarem de forma permanente, mas apenas durante algum tempo. E nós ficamos com a sensação de que este homem planeava um dia voltar para a sua casa. Mas não foi isso que aconteceu. Os irmãos estão-me a acompanhar? Posso continuar? Está bem. Tá. Agora deixe-me dizer, eu até consigo sentir alguma simpatia ou alguma empatia por este homem, por Elimeleque, não é? No sentido de que até me consigo colocar na sua pele, não é? Calçar os seus sapatos e por um lado até naturalmente compreender a sua decisão, não é? Isto apesar deste homem cometer um grande erro como pai de família. Ele cometeu um erro. Sabe, na verdade, sendo pai, é fácil entender por que razão, nesta situação, um pai decide sair da sua terra e tentar encontrar um lugar melhor para a sua família. Apesar de, neste caso, no caso do Elimeleque, esta não foi uma decisão certa. Afinal de contas,
se nós nos apercebermos, não é? Se pensarmos, aliás, os irmãos pensem comigo, sabe? Esta é a forma como humanamente nós agimos, naturalmente nós agimos, não é? Nós temos a tendência de tomar decisões que são lógicas ou pragmáticas, é o que parece fazer mais sentido ali naquele momento. No curto espaço, ok? Logo ali, tomamos decisões sobre aquilo que nos parece ser o mais correto, o mais lógico. E isso leva-nos muitas vezes a perder o melhor que havia para nós lá mais à frente. Okay? Em vez de lidarmos com os problemas espirituais, que são a verdadeira razão de estarmos a enfrentar tempos difíceis, tempos de trevas, muitas vezes procuramos fugir desses problemas e não aprender a lição que Deus tem para nos dar nesses tempos. Amém? Então, este judeu simpático, um homem simpático, um homem com o qual nós até nos conseguimos identificar, ele foge de Belém para Moab com a sua família. E é interessante que Moab era a terra dos moabitas. Um povo, veja lá, que estava sempre em constante luta com o povo de Judá, com os judeus, sabe? Um povo que descendia de uma relação incestuosa entre Ló, sobrinho de Abraão, e as suas filhas. E pronto, e Ló sempre esteve cheio de grandes problemas, não é, na sua vida, e este foi mais um, não é? Que elas estavam sem filhos, sem descendência, Jó não tinha descendência, e então fizeram aqui uma grande telenovela, não é? Embebedaram o seu pai, e daquela relação incestuosa vieram os moabitas, não é? Nasceram os moabitas. E claro que os moabitas estiveram ao longo da história em conflitos constantes com os israelitas. Então este homem, este pequeno homem, este judeu, que vivia em Belém, decide que a sua única opção é ir para a terra dos moabitas. Então ele faz as malas e parte para esta terra com a sua família. E sabe, Moab não era um lugar aprazível. Antes, pelo contrário, era um lugar difícil, era considerado um lugar obscuro, era considerado um lugar desprezível. Então ele, fugindo da sua comunidade, deixando o seu lugar de adoração, Elimeleque decide partir para esta terra, considerada uma terra hostil, considerada uma terra cheia de maldade. Porque não esperou que Deus trouxesse provisão à sua vida. Amém? E como Deus estava a demorar, este homem decide dar uma ajuda a Deus. Não é? Ele decide, vamos dar aqui uma ajuda a Deus. Fazendo as coisas à sua maneira, pensando que iria ajudar Deus. Amém? E sabe, esta história faz-me deixar a seguinte pergunta no ar. As tuas decisões, ou as decisões que tu tomas, dependem de quê? Não é? Dependem de quê? Em que é que tu baseias as tuas decisões? Estão dependentes dos teus sonhos? Dos teus anseios? Dos teus desejos? Da preservação, vamos dizer assim, do teu status quo? Né? Dependem das coisas que parecem ser as mais certas no momento? Consegues arranjar todas as razões certinhas e fáceis de argumentar para justificar as tuas decisões? Ou as nossas decisões dependem do nosso compromisso e que nós temos com a vontade e com os caminhos do nosso Deus? Amém? Será que as decisões que nós tomamos dependem daquilo que nós gostamos mais ou estão baseadas, fundadas na vontade que Deus tem para a nossa vida? Amém? O vosso silêncio é porque estão a pensar, certo? É? Está tudo bem? Os irmãos parece que estão assim um bocadinho, ok? Eu estou a brincar. Sabe, a primeira coisa que nós podemos aprender nesta história é a importância de nós tomarmos as nossas decisões baseadas na vontade de Deus. Amém? Mesmo que a vontade de Deus pareça difícil, pareça limitadora, pareça dolorosa por um período de tempo nas nossas vidas. Amém? Mas como eu estava a dizer, eu entendo a razão porque este homem o fez e todos nós
uma ou outra vez tomamos decisões importantes que dizem respeito ao cuidado que nós temos com a nossa família, e eu percebo isso, e não há nada de errado em nós mudarmos de cidade, não há nada de errado em nós mudarmos de país, não há nada de errado em nós mudarmos de emprego, não há nada de errado em nós começarmos de novo. Mas fica tudo errado quando nós colocamos de lado Deus ao tomarmos essas decisões. Amém? Posso continuar? E pá, isto... Parece que estou a ralhar, mas não estou a ralhar nada. Nada disso. Amém? Fica tudo errado quando nós não consultamos o nosso Pai Celestial, que nos ama e que deseja o melhor para nós. E que providencia para nós. Amém? Quando colocamos Deus de fora das nossas decisões importantes e quando tomamos decisões baseadas nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, naquilo que nós sabemos, essas decisões acabam-se por tornar decisões erradas. Amém? E às vezes apenas precisávamos esperar mais um bocadinho. Faz-me lembrar, ainda ontem, não é? Fui buscar o meu filho, o Ruben, ali, ele tinha explicação de matemática. E ele devia sair, já não sei a que horas, não é? E depois chegámos lá àquela hora e tivemos lá 15 minutos à espera e o rapaz não havia maneira de aparecer. Para fazer as contas estava difíceis. E a gente, bem, vamos embora. Mas então se ele depois saímos e ele depois chegamos ali e ele está a ligar. Espera. Esperámos tanto, já não aguentávamos mais, fomos embora. Estávamos ali, passado um bocadinho, volta para trás. E às vezes é assim, não é? Nós estamos com Deus está-nos a tentar ensinar alguma coisa, trazer alguma coisa para a nossa vida, mas a nossa impaciência é maior, não dá para esperar, não dá para, eu tenho que fazer alguma coisa, não consigo ficar parado, alguma coisa eu tenho que fazer, não é? E depois fazemos as coisas à nossa maneira e entretanto já chegou a resposta de Deus, já chegou a provisão de Deus e nós não estávamos lá, tínhamos saído de lá, não é? E todos nós passamos por tempos difíceis, mas a nossa confiança em Deus tem que ser maior do que o medo que nós temos das circunstâncias que enfrentamos. Amém? Isto é uma frase muito bonita, mas diz muito, não é? Eu estou a falar para mim também, não é? Não é daqui falar, não é só de garganta, nada disso. Não é? A nossa confiança em Deus tem que ser mais forte, não é? Tem que ser maior do que o medo que nós temos das circunstâncias. Amém? Sabe, muitas vezes as circunstâncias são apenas uma ilusão. Muitas vezes são sombras que passam pela nossa vida e é algo passageiro. E quando nós tomamos decisões permanentes que são influenciadas por sombras e ilusões passageiras, nós acabamos em lugares que nunca desejávamos estar, não é? E acabamos por tropeçar, por dar cabeçadas, bater com a cabeça, sem necessidade nenhuma. Amém? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Esta é uma promessa de Deus. Deus vai endireitar o nosso caminho. Amém? Mas precisamos confiar nele. Amém? Ele vai endireitar o nosso caminho se o consultarmos em cada decisão, se o consultarmos em cada situação. Amém? E sabe, todo o bom pai corrige o seu filho, a sua filha, não é? Para quê? Porque gosta de os corrigir? Porque gosta de os bater? Nada disso, não é? Porque corrige-os porque os quer levar para um lugar melhor. É ou não é? Porque sabe o que é o melhor para eles. Se calhar já passámos por aquilo e sabemos que aquela atitude não nos vai levar a lado nenhum. É ou não é? A experiência é um posto, não é? Porque é um posto que já demos muita cabeçada, não é? A coisa já demos muito trambolhão e já sabemos e queremos preservá-los de se aleijarem, de que a vida lhes corra mal. É ou não é? E sabe, quando Deus traz coisas às nossas vidas ou nos faz passar por situações, por tempos difíceis, sabe, de forma a trazer a correção à nossa vida, de forma a endireitar o nosso caminho, por que razão pensamos que se mudarmos essas situações ou essas circunstâncias podemos seguir em frente? Não é? Sabe, por outras palavras, se Deus está neste processo, por que razão queremos fugir?
Se Deus está no processo, não é? Se Deus está no processo, é melhor ficar em Belém, mesmo em tempo de fome, e aprender aquilo que Deus nos quer ensinar. Amém? Não é? Muitas vezes dizemos, isto é mau, tenho que sair daqui, em vez de fazermos a pergunta, será que Deus está neste processo? Será que Deus está no meio disto? Amém? Sabe? E se for Deus, Deus tem um plano para te sustentar e não para te destruir. Amém? Porque o nosso Deus é assim. E o mais importante é que Deus deseja que tu aprendas as lições que te irão impactar durante esse período de correção. Amém? Ok, pronto, já parei de bater, agora vamos lá mudar de versículo. Sabe, outra coisa que nós aprendemos com Elimeleque é que ele decidiu partir apenas por um tempo e acaba por se estabelecer naquela terra. Acaba por adorar ali, não é? Era apenas uma visita, apenas ia fazer uma visita, era algo de passagem por algum tempo, mas ele acaba por fazer daquele lugar o seu lugar de adoração. Não é? E isto levanta uma questão muito importante, sabe? O lugar onde adoras é muito importante para a tua saúde e para a saúde da tua família. Amém? E deixa-me encorajar-te a edificares a tua vida à volta da vida da igreja, à volta dos caminhos de Deus, à volta dos propósitos de Deus, à volta da igreja, da tua comunidade espiritual, à frente de tudo o resto. Sabe? Eu sei o quão difícil isto pode ser, não é? Quando os nossos filhos são pequenos, as suas vidas são cheias de atividades. É ou não é? Mas, irmãos, hoje em dia, um miúdo de 9, 10 anos tem uma agenda mais cheia do que um gestor de uma grande empresa há 20 anos. Eles têm uma agenda completa, não é? E aquilo, então, nós para fazermos de táxi... taxistas, aquilo começa de manhã até ao fim do dia. A malta, os miúdos hoje em dia, não param, não é? Não param. Tem uma agenda muito cheia. E nós vivemos num mundo onde as famílias têm muitas atividades e muitas vezes é tão fácil nós despejarmos de atividade em atividade que nos esquecemos da importância de os trazer para a comunidade espiritual. Amém? Da importância da vida da igreja. Sabe, eu sei o que é ter filhos adolescentes e como durante esses anos é tão fácil os colegas desviarem a sua atenção daquilo que é importante, daquilo que nós sabemos que ser o mais importante para eles, e nós temos que lutar para os manter ligados à sua comunidade espiritual. Amém? A sua comunidade espiritual, porque nós sabemos que no futuro isso vai ser muito importante para eles. Amém? E quanto mais nós os mantermos ligados à vida da igreja, maior é a probabilidade de seguirem Jesus para o resto das suas vidas. Amém? Do reino de Deus ser impactado nos seus corações. Pronto, e já agora eu disse que ia... Não, mas... Sabe? É melhor... Eu gosto de ser um pai fixe. Gosto mesmo. Um pai porreiro. Ui, gosto mesmo, não é? E... não é? Mas só que às vezes o pai porreiro desaparece. O pai porreiro vai dar uma volta e pronto, não é? Um pai cool, não é? Sabe? Só que há princípios que nós não podemos abdicar. Amém? É melhor, amém? É melhor, sabe? É melhor nós, por um tempo, não é? Até podemos ser considerados um bota de elástico, um cota antiquado, que não percebe nada disto, mas fazê-los manter e guardar a sua fé. Amém? Do que ser muito cool, muito fixe, muito porreiro e mais tarde vê-los perder a sua fé. Amém? Sabe? Elimeleque, ele mudou-se com a sua família para Moab com a intenção de melhorar as condições de vida da sua família. Mas a ironia disto é que ele acaba por morrer naquela terra. Okay? Como é que ele morreu? A Bíblia não diz, talvez um acidente de idade, alguma doença. Mas o que nós sabemos é que, apesar de tudo aquilo que ele fez para salvar a sua família, este homem não conseguiu garantir a sobrevivência da sua família. E esta situação temporária torna-se numa situação permanente. Ironicamente, os seus filhos, né, a quem ele deu o nome de enfermo e definhado ou quebrantado, então, este homem também às vezes
Que nomes ele foi arranjar para os filhos? Não é? Diz que os filhos dele também acabaram por morrer. Não é? Sabe? Mas antes de morrer, diz que se estabeleceram em Moab, casaram com mulheres moabitas, apaixonaram-se e decidiram ficar naquela terra. Nenhum teve filhos e quando inesperadamente morreram, as suas mulheres tornam-se viúvas, mas são viúvas sem filhos. Cerca de 10 anos mais tarde, nós temos Elimeleque morto, os seus filhos também mortos, Noemi e as suas noras, que são moabitas, deixadas completamente sem nada. Completamente sem nada. E só para nós percebermos a situação em que estavam estas mulheres, compreendendo o contexto social daqueles dias, sabe? Nós iremos perceber melhor o que elas estavam a passar, não é? Precisamos ter presente que estamos a falar de mulheres extraordinárias. Okay? São mulheres extraordinárias que estão a viver em circunstâncias muito excepcionais se compararmos com as condições que nós vivemos, não é? Naqueles dias, os homens providenciavam o sustento para a sua família. Os homens eram o ganha-pão da família. As mulheres cuidavam dos filhos, das tarefas domésticas, etc. E quando o homem ou o marido morria, a responsabilidade de cuidar da mãe passava para os seus filhos. E se não tivessem descendência, essa responsabilidade iria passar para outra figura masculina que iria assumir essa responsabilidade. Era uma sociedade patriarcal onde as mulheres não eram tidas nem achadas. Não é? Tinham muito pouca influência, eram consideradas muitas vezes nada mais do que gado, ok? Tinham exatamente o mesmo valor, não é? Eles eram consideradas como uma propriedade que era usada sem lhe ser dado o mínimo valor, sem ser dada o mínimo de dignidade. E é nesta cultura que nós encontramos estas mulheres. E então, sem qualquer outra opção, o que é que Noemi decide fazer? Ela decide regressar para a sua terra, decide regressar para Belém. E depois os irmãos leem no versículo 22, vemos que os tempos de fome em Belém já tinham terminado. É interessante, não é? Tudo isto, e se eles tivessem ficado lá, não precisavam ter mudado, não é? Sabe, nos capítulos, a partir do versículo 22, diz que a fome em Belém já tinha terminado, e é a partir daqui que a mensagem do livro de Ruth se começa a revelar. E nos capítulos seguintes nós encontramos uma jovem corajosa, valente, que se irá tornar uma verdadeira empreendedora, ok? Ela tem um encontro, apaixona-se por um homem bom, amável, sábio, generoso e rico, e Deus faz coisas tremendas na sua vida, de tal forma que esta mulher torna-se, ela faz parte da linhagem de Jesus, ok? Faz parte da família de Jesus. E o que é tremendo é atendermos ao facto de que esta mulher é uma mulher estrangeira, uma mulher moabita, que vem de um povo que era desprezível, que era odiado pelos judeus. Amém? E ao estudarmos esta história, a nossa tendência é fazermos desta mulher a heroína desta história, não é? Mas o que eu gostaria de realçar esta manhã é que a Ruth não é a verdadeira heroína desta história, Boaz não é o herói, Noemi não é o herói, Deus é o herói desta história. Amém? Deus é a personagem central desta história. Deus é sempre o herói, a personagem principal, mesmo nas nossas vidas. E mesmo enquanto pais, quando nós até conseguimos fazer algumas coisas certas, não é? Quem é que não gosta desses momentos? Eu gosto, quando até consigo acertar. Se calhar os nossos filhos têm outra ideia. Mas pronto, não é? Mas quando pelo menos nós conseguimos fazer alguma coisa certa, sabe? Nós não somos nós que somos os heróis. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é Deus na nossa vida e Ele é o herói na nossa história. Amém? Mesmo quando alcançamos sucesso na nossa carreira, mesmo quando nós alcançamos sucesso na nossa vida, precisamos ter bem presente que Deus é que é o herói da nossa história. Amém? E que sem Deus nós não vamos a lado nenhum. Amém? E isto é muito importante, porque ao darmos glória a Deus, Deus restaura o favor e a sua graça sobre as nossas vidas. Deus é o herói da nossa história. Amém? E neste livro é revelado a sua bondade e o seu favor para com aqueles que o servem, para com aqueles que o amam.
Amém? Ok, mais 10 minutinhos, está bem? Para terminar, eu gostava de partilhar um pouco sobre uma das coisas mais importantes que nós encontramos aqui no capítulo 1. E tem precisamente a ver com a forma como nós lidamos com o sofrimento. Posso? Sim. Lidar com o sofrimento não é fácil, bem não? Não é fácil. Aqui no capítulo 1 de Ruth é um bom exemplo sobre a forma como nós podemos vencer circunstâncias dolorosas na nossa vida. Nós temos aqui 3 exemplos. Elimelec, no meio do seu sofrimento, o que é que ele decide fazer? Decide assumir o controle e fazer as coisas à sua maneira. Decidiu fugir do sofrimento e isso levou a quê? A um sofrimento ainda mais intenso. Certo? Depois, os irmãos depois leem a história, para além de Ruth, que era nora de Noemi, havia uma outra que era chamada Orfa, que era a outra nora de Noemi. Ela também tenta fugir do seu sofrimento, em vez de permanecer fiel e leal neste período difícil. Quando Noemi lhe sugeriu, olha, se tu quiseres, podes ir, não precisas vir comigo. O que é que ela fez? Deu corda aos sapatos e... ala, que se faz tarde. Não é? Mas sabe, Ruth decidiu ficar, mas Orfa foge daquela situação dolorosa e recusa-se a permanecer fiel. Ela decidiu fugir do seu sofrimento. Por outro lado, nós encontramos Noemi. E se os irmãos lerem a história, ela passou por tempos terríveis. Não é? Imagine, perdeu o seu marido, os seus filhos, tudo. Nós encontramos que Noemi, ela tornou-se uma mulher amarga. Porquê? Por causa do seu sofrimento. Não é? O sofrimento pela qual ela passou causou-lhe amargura no seu coração. Tornou-a uma mulher amarga. A dor de perder a sua família em Belém, quando saíram, quando eles deixaram tudo o que tinham em Belém, deixaram as suas famílias, foi uma dor da separação. Quando foram para Moab, a dor de perder o seu marido, de perder os seus filhos em Moab, tornou-se insuportável para esta mulher. E apesar de até certo ponto ela permanecer fiel a Deus, ela torna-se uma mulher muito amarga. Mesmo amarga. Tão amarga que quando ela decide regressar para Belém, não é? As pessoas vão ter com ela e dizem, oh Noemi, és tu? Se calhar ela, por causa do tempo difícil que passou, as suas expressões até já nem estavam mais envelhecidas, mais, se calhar estava meio irreconhecível. E eles vão ter, Noemi, és tu, Noemi? E o que é que ela diz? Olha, não me chamem mais Noemi, chamem-me Mara. A Noemi que vocês conheciam, essa mulher já não existe, o meu nome agora é Mara. Diz lá no versículo 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E sabe, isto tinha aqui pano para mangas, não é? Mas Mara significa amargura, amarga. Noemi significa agradável, suave. Ela passa de uma mulher agradável, suave, para uma mulher amarga. E sabe, teologicamente, não, os teólogos, as pessoas que percebem, que estudam a Bíblia, consideram Noemi como a personagem feminina que se pode comparar a Jó. Okay? Que passaram por sofrimento extremo, não é? Esse sofrimento foi tão intenso e doloroso como a vida de Jó. Mas em vez de se aproximar de Deus, ela decide afastar-se de Deus, não é? E durante este período de tempo. Mas depois, quando nós chegamos ao final do livro de Ruth, nós vemos a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus sendo demonstrada na vida desta mulher. Amém? Sendo posto em ação na vida desta mulher. E ela volta de novo para Deus. Porque na cabeça dela, Deus é que era o culpado de todo aquele sofrimento. Mas sabe, durante este período ela permite que o seu coração fique cheio de amargura, cheio de ressentimento. E o sofrimento tem esta forma de nos aproximar de Deus ou de nos fazer afastar de Deus.
não é? Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? E esta realidade não tem nada a ver com o nosso nível de sofrimento, não é? Se nos aproximamos de Deus ou se nos afastamos de Deus, não tem nada a ver se o nosso sofrimento é muito intenso ou é pouco intenso. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem tudo a ver com a forma como nós conhecemos Deus. Amém? Nós não nos afastamos de Deus se o sofrimento é muito ou pouco. Ou nós não chegamos a Deus se sofremos pouco ou se sofremos muito. Nada disso. Não é? Sabe, algumas pessoas, ao passarem por tempos de sofrimento, endurecem o seu coração. Tornam-se amargos. Sim? Sabe? Mas esta história tem outra personagem e eu acredito que ela representa a todos nós aqui, que já passaram por circunstâncias difíceis que têm trazido dor e sofrimento às nossas vidas. Sabe? Ruth, ela não fugiu de Deus. Ela não fugiu de Deus. Ruth não fugiu de Deus. Ruth não se tornou uma mulher amarga. Ruth correu para Deus e confiou em Deus. Amém? Ruth confiou em Deus. Vá, diga lá à pessoa que está ao pé de si, vá lá, anima-te. Ruth confiou em Deus. Sabe? Ruth, ouça, Noemi perdeu tudo, não perdeu? Então e Ruth? Ruth também perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Ruth também deixou a sua terra natal. Ela seguiu com Noemi para Belém, não é? Ruth deixou para trás a sua cultura, as suas raízes, perdeu o seu marido, é uma mulher sem filhos, é uma viúva sem meios de sustento. Mas no meio de tudo isto, mesmo quando Noemi a tentou afastar, tentou dizer, olha, fica para trás, ela diz, olha, por onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Amém? No meio de tudo isto, o que é que esta mulher está a dizer? Ela diz, Deus, eu estou pronta a confiar em Ti. Amém? Eu estou pronta a depositar a minha confiança em Ti. Eu estou pronta a seguir-te. Vou descansar em Ti, vou confiar em Ti, vou acreditar em Ti, vou acreditar que em Ti os meus melhores dias estão à minha frente. Amém? Apesar do que as circunstâncias à minha volta anunciam. Amém? Ruth experimentou o mesmo tipo de sofrimento que Noemi, mas a sua resposta foi totalmente diferente. Amém? O que me leva, eu estou mesmo prestes a terminar, o que me leva à seguinte pergunta. Como é que tu lidas com o sofrimento na tua vida? Aguentas-te bem? Hã? Como é que é? Hã? Homem de barba reja? Quantos são? Quantos são? Ou começas-te a sentir um verdadeiro miserável? Coitadinho. Ou permites que a amargura tome conta do teu coração? Meu irmão, se não levar nada de hoje, não se esqueça disto, sabe? A forma como nós lidamos com o sofrimento está diretamente relacionada com a forma como nós confiamos em Deus. E a forma como nós confiamos em Deus está diretamente relacionada com o quanto nós conhecemos o nosso Deus. Amém? Sabe, por isso é que aqui na igreja nós passamos tanto tempo a falar sobre quem é o nosso Deus. Começamos a cantar sobre quem é o nosso Deus. Ainda agora a Dite falou sobre quem é o nosso Deus. Amém? Nós começamos a falar sobre quem é o nosso Deus, cantamos sobre quem é o nosso Deus, cantamos sobre o caráter de Deus, sobre o plano que Deus tem para as nossas vidas, sabe? E sobre a razão porque nós precisamos conhecer muito bem o nosso Deus, quem é o nosso Deus, é para que tu possas viver bem, passar bem pelo tempo de sofrimento com uma atitude correta. Porque quando vem o sofrimento à nossa vida e nós sabemos quem é o nosso Deus, a nossa atitude vai ser uma boa atitude. Amém? Porque sabemos que o melhor está à nossa frente. Amém? Eu sei quem Deus é. Amém? E quando a vida vem contra mim com tudo o que tem, vem contra mim de uma forma dura e dolorosa, eu tenho melhores hipóteses de sobreviver, porque eu sei quem é o meu Deus. Amém?
Porque, em primeiro lugar, eu não fico a questionar se esta situação é o julgamento de Deus, é o castigo de Deus, coitadinho de mim. Eu paro por um momento para saber, Deus, há alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? Alguma coisa que eu preciso corrigir? E depois seguimos em frente, mudamos o que temos que mudar e confiamos no nosso Deus, porque sabemos quem é o nosso Deus. Não temos dúvidas acerca de quem Deus é. Amém? Não vemos Deus um dia, um Deus amoroso, que nos ama muito, e no outro dia um Deus já está zangado, um Deus que não gosta de nós. Bondoso num dia, um Deus cruel no dia seguinte. Fiel num dia, infiel no dia seguinte. Que num dia cura, mas no outro dia amaldiçoa. Este não é o nosso Deus, que abençoa num dia e que despreza no dia seguinte. Nada disso. Este não é o nosso Deus. Amém? Nós conhecemos o nosso Deus. Deus amoroso, diga comigo, amoroso. Um Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão. Aleluia! Um Deus que é tardio em irar-se, um Deus que abençoa, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que redime. Eu sei quem é o meu Deus. Diga comigo, eu sei quem é o meu Deus. Aleluia! Este é o nosso Deus. Amém? Amém. Então ninguém está livre do sofrimento. Ninguém está livre. O problema é que algumas pessoas fazem do sofrimento uma constante da sua vida. Não é? Não é? Estão constantemente a passar as passas do Algarve. Não é? Não é? Ou então, há várias expressões portuguesas, não é? Como é que chama aquele, o pão que o diabo amassou? Estão sempre a comer esse pão, não é? Não é? Isto são tudo expressões, não é, que os portugueses usam para demonstrar que estão a passar por tempos difíceis, não é? Tempos difíceis da adversidade, não é? Agora estou-me a lembrar de outra, não é? Quando a porca torce o rabo. Não é? Isso. E algumas vezes, na vida de algumas pessoas, a porca anda sempre com o rabo torcido. Não é? E fazem desses tempos o seu estilo de vida. Porque muitas vezes também, pronto, coitadinho de mim, quero muita atenção, pronto, isso é outra mensagem. Sabe, algumas pessoas reagem dessa maneira, habituam-se ao sofrimento. Todos os dias da sua vida é uma passagem pelas passas do Algarve, não é? E passando algum tempo apenas esperam, a perspectiva da sua vida é mais sofrimento, mais passas do Algarve. Não é? Mas é chegado o tempo de nós interrompermos esses ciclos negativos na tua vida. Amém? No meio de circunstâncias dolorosas. É tempo de tomarmos consciência de que nós temos um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus compassivo, que quer interromper ciclos e padrões de derrota na tua vida. Amém? Que quer que saibas que os teus melhores dias estão à tua frente. Amém? Os teus melhores dias estão à tua frente. Há coisas maiores diante de nós. Há mais de Deus diante de nós. Amém? Então, meu irmão, não desistas. Diga lá à pessoa que está ao pé de si, não desistas. Não desistas. Não fiques conformado com a derrota. Não aceites circunstâncias dolorosas e difíceis. Amém? Mas coloca a tua esperança em Deus. Amém? Coloca a tua esperança em Deus. Um Deus que não falha. Põe a tua confiança num Deus fiel. Crê que aquele que começou em ti uma boa obra, Ele a vai completar na tua vida. Amém? Este é o nosso Deus. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Amém? O melhor está para vir. Amém? Deus tem mais para ti na tua vida. Amém? Este é o nosso Deus. Vamos conhecer bem quem é o nosso Deus. Amém? E viver nesta realidade de que servimos um Deus grande, tremendo e poderoso e que deseja o melhor para nós. Mesmo em tempos que parecem difíceis, mesmo em tempos que parece que não há solução, vamos manter uma atitude correta. Vamos manter firmes em quem Deus é e a vitória vai chegar à nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Amém.